Olá, sou Alexandre Despontin, CEO da Mérito, um grupo financeiro especializado no mercado imobiliário, que une expertises para trazer mais eficiência e satisfação, alcançando resultados excepcionais nos âmbitos financeiro e imobiliário. Atualmente, gerimos mais de R$600 milhões dos nossos 30 mil cotistas, construindo um legado de solidez financeira e oportunidades no mercado. Entre em contato com a gente para saber mais. Olá pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs. Na verdade, a última edição do Liga de FIIs de 2023. Mafê Violati, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Wellington. Já deixando aqui, já despedindo de 2023. Vai deixar saudades, hein? Pois é, hora de já pensar nos planos para 2024, mas também rever, né? Analisar um pouquinho do que passou. E pensando nisso, em julho, no finalzinho de julho de 2023, né, Mafê? Há alguns meses, você, Mafê Violati, e o Danilo Barbosa, do Clube FI, montaram uma carteira de fundos imobiliários composta por 10 ativos. E hoje a gente vai ver essa performance, né? A performance desse portfólio aí. Tem novidade boa, né, Mafê? É isso aí. Vamos analisar essa carteira para quem aqui do Liga de FIIs, todos que nos acompanharam, que inclusive adotaram essa carteira. Então vamos entender aqui como que foi o comportamento de cada um dos fundos que compõem a carteira e também entender se a gente tem uma visão construtiva para esses fundos, para esse portfólio que a gente montou para 2024. Até porque é o momento da gente fazer rebalanceamento de tudo, não é, Wellington? Exatamente. Inclusive da carteira, né? Muito bom, muito bom. O programa promete mesmo, nossa saideira, né, de 2023. E contamos, claro, com a sua participação. Deixa seu comentário aí, sempre daquele jeito, né? Já marcou o ano, né? Boa noite, cidade, estado de onde está falando, né, Mafê? É isso aí. E também quero saber como que foi a ceia, a festa de Natal aí de vocês. Contem pra gente. E o pessoal já está pensando na ceia também, ano novo, Réveillon, né? Já está pensando no Réveillon também. Bom, deixa aí então seu comentário, dúvida, elogio, crítica. Já deixa sugestão pro ano que vem também, pro Liga do ano que vem. Com Enfim, certeza. Fique à vontade para participar. Não esqueça também de deixar seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, muito importante a sua colaboração para que a gente continue oferecendo um conteúdo de qualidade para a sua tomada de decisão. Não esqueça de dar aquele tapinha de leve no sininho para que você seja notificado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal, ok? E outra, antes da gente passar aqui pro nosso Para, já começou. Pessoal, dia 26, ajuda a dupla aqui, né? Vamos deixar bastante like aí para valer a pena. Bem lembrado, Mafê. Né? É isso mesmo. Hoje vale o like. Bom, chega de papo, vamos pro nosso... Quem é que tá na nossa mesa de som hoje? O Donádio e o Leonardo Tanaka. A Roda dupla a vinheta, dinâmica. pessoal. E no nosso sofá da Hebe, né? Temos o nosso Danilo Barbosa. Tudo bem, Danilo? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Liga de FIIs. Obrigado pela participação. Tudo ótimo. Fechar com chave de ouro aqui, com a performance da carteira, que foi excelente aí frente ao IFIX. E falar sobre esse assunto que a gente gosta só um pouquinho, né, Mafê? Que são os fundos imobiliários. É isso aí. O pessoal tá sentindo falta do Thiago Tucci, né? Eu ia falar isso agora. Ia comentar. Nossa inteligência artificial hoje não tá aqui, né? Pois então, é. Mas ele mandou representante, né? Mandou o Danilo Barbosa representar aqui o Clube FII, mas ao mesmo tempo, você sabe o que ele tá fazendo, Wellington? O que ele está fazendo, Mafê Violati? A gente já fez a nossa... Olha, investiguei. As especulações contam que Thiago Tucci está nos Emirados Árabes. Mas peraí. Não, eu fiquei sabendo que ele tinha ido fazer um tour pelos maiores shoppings do mundo. Neste momento ele está no Dubai Mall, que é considerado o maior shopping do mundo, né? Segundo algumas estatísticas. Então as nossas fontes, assim, elas estão corretas. Eu fiquei sabendo que ele estava fazendo um tour baseado em shoppings. Exatamente. E você está falando que ele estava no Emirados Árabes, que é o maior shopping do mundo. Tá lá, com toda certeza, Thiago Tucci
fazendo o seu melhor passeio possível. Aguardamos fotos, né, no Instagram e análises, É né? o mínimo que eu espero. Informações sobre o shopping. Como é esse shopping. É isso aí. Bom, eu queria saber do Danilo, antes de mais nada, antes de até a gente falar um pouquinho sobre a carteira que ele e a Mafê montaram no finalzinho de julho, a sua visão sobre o mercado em 2023, ano está terminando, Danilo, como é que você faz essa retrospectiva, né? Um ano marcado por muitos acontecimentos no segmento de fundos imobiliários. Qual é o seu balanço aí, um resumo aí sobre 2023 para os FIIs? Perfeito. Bom, a gente começou o ano bem difícil ali, janeiro, fevereiro e março foi um período assim de muita aversão a risco, o IFIX caiu esses 3 meses, a gente teve vários eventos de crédito ali, da Americanas, Stock, depois teve uma questão com os high yields ali, com a questão do Gramado Parks impactando vários fundos que estão caindo bastante durante esse ano, e aí a partir de abril parece que o sol começou a abrir, né, o céu ficou mais claro e tivemos aí o fechamento de curva das Bs longas, né? Então a gente tinha lá uma NTN-B 2035 lá para mais de PCA mais 6 e esse fechamento de curva favoreceu os fundos imobiliários, dado que a expectativa de queda da Selic já estava meio que dada no meado ali do ano. Então a gente teve uma aceleração rápida também, foram 3 meses de queda, mas meses de alta mais fortes foram nos 3 meses mais consecutivos, 2 meses depois. E de lá para cá tivemos questões de tributação, que foi rediscutido novamente, agora com fundos, era 50, no mínimo 50 cotistas que iriam ser tributados, aí passou para 300, agora parece que vai ser fechado em 100 cotistas mínimos, né, para esse veículo continuar isento. Então, passamos mais uma vez isentos aí do leão em termos de tributação, né, sobre os lucros nesse caso. E aí estamos, em termos de fechamento, o IFIX está em torno de 10%, 11%, né, fechando esse ano, né, dependendo aí desses últimos pregões, e as carteiras, né, viram, né, toda a atenção são voltadas para as carteiras para a gente olhar a performance, como que foi, qual carteira, né, que no Clube FI a gente tem 3 carteiras, qual carteira que performa mais, então, mas lembrando que vão surgir vários vídeos aí para vocês agora, qual o melhor fundo para 2024, qual o melhor investimento. O que eu digo é assim, não acredite nesses vídeos, assim, diversifique sua carteira, não fique fazendo apostas aleatórias, né? Monte uma carteira aí diversificada com no mínimo pelo menos os 10 fundos, né? E aí você consegue explorar ali 3, 4 segmentos e esquecer essa questão de ficar correndo sempre atrás da melhor oportunidade, atrás do melhor fundo que vai valorizar mais, porque o produto fundos imobiliários, ele é um produto de carrego para longo prazo, um produto de renda, não tem esse pensamento, por exemplo, de ações, né, que você tem que duplicar, triplicar o seu capital ali em 1, 2 anos. Apesar de que a carteira, se a gente for ver um balanço da carteira como um todo, ela teve uma valorização expressiva. Justamente que teve aquele chamado stock picking, que da Faria Lima que o pessoal faz, um bom stock picking. Você parte do pressuposto que você vai escolher excelentes gestoras e dentro dessas gestoras possuem excelentes ativos dentro, então a chance de dar errado ela é bem difícil. Legal. Antes de a Mafê começar a fazer suspense aqui, como ela gosta, vamos colocar a carteira da Mafê, né, melhor dizendo, e do Danilo aí na tela, só para o nosso investidor, para a nossa audiência relembrar aí os fundos selecionados na época, né? A gente está falando então do finalzinho de julho, o Canip, XPCI, o VGIR, VILG, HGLG, PVBI, o TEP11, o HGRU, o RBRF e finalizando, atendendo até os apelos de Thiago Tucci, o HGBS11, com pesos, né, que variam de 12,5% a 5%. Ô, Mafê, vamos revelar aí como é que se comportou, né, este portfólio, mas eu acho que vale a ponderação que vocês costumam fazer, o Danilo acabou de fazer, e você tem reforçado isso sempre aqui no Liga de FIIs. O investimento em fundos imobiliários é algo para longo prazo, né? E a gente está falando aí de um período bem curto, né? 5 meses, depois de um ano que já vinha, né, de alta para o mercado de fundos imobiliários, vocês divulgaram aí essa carteira. Qual foi o comportamento deste portfólio? A gente tem até outra arte, a gente vai colocar agora, com o resultado, né, desse portfólio neste período, com o comentário da Mafê Violati. Muito bom, Wellington. Realmente, eu acho que a gente sempre tem que reforçar o fato da classe
desses fundos terem aqui, principalmente, né, a sua característica e a sua orientação, né, pensando a longo prazo, principalmente. Então, acho que a gente montou uma carteira e esse ano a classe ela se demonstrou ser uma classe vencedora. A gente ainda tem aqui alguns dias para a gente saber efetivamente qual que vai ser o comportamento do IFIX até o final do ano. Então, mas, enfim, independente disso, acho que a gente teve aqui uma performance bem expressiva, positiva. E além disso também, eu acho que a carteira, né, já falando aqui até da carteira, a gente já tinha fundos que, se vocês observarem, diversos desses fundos de tijolos, diversos deles já tinham até, né, no momento que a gente fez a inclusão, que era o final de julho, já tinham até tido um incremento no valor, né, do preço no mercado secundário das suas cotas. Ou seja, naquele momento, se você fosse observar, já tinha tido um rally, digamos, né, desses fundos imobiliários. E ainda assim, eu digo para vocês que, basicamente, né, a maior parte, aqui a gente tem grande parte desses fundos, eles mantiveram tendo essa alta. A gente tem 10 fundos, então, basicamente, 70% aqui dos fundos tiveram altas, e altas ainda significativas, se a gente for parar para pensar e analisar aqui esse portfólio. Como a gente pode ver nesse próprio gráfico, nessa tabela, a gente consegue ver realmente, né, uma performance mais expressiva aqui, principalmente, né, de alguns fundos como o VGIR, o TEP, HGRU, PVBI, HGBS, Canip, XPCI, que, né, tiveram performances aqui bem positivas durante esse período. E realmente aqui, na contraparte, a gente teve alguns fundos que, né, por situações específicas, enfim, o VILG, o RBRF e o HGLG, no período acabaram tendo uma performance um pouquinho não tão favorável. Mas aí eu acho que vale o seu ponto inicial, né? Isso daqui não é a gente tem que ter, é uma constância, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre isso em mente, da necessidade de manter essa atualização, verificar, ver se faz sentido, e não pensar que, poxa, nesse período aqui, tal fundo não performou bem, então já vou tirar da carteira. Não é bem assim, né? Se a gente está falando aqui que ele teve, inclusive, alguns deles tiveram alguma queda, acho que mais um motivo ainda para a gente revisitar, entender se faz sentido para estar bem posicionado para daqui para frente. Eu acho que a carteira, não sei se o Danilo concorda comigo, né? Eu acho que a nossa carteira, ela acabou sendo uma carteira bem vencedora, né? Então, assim, enquanto que o IFIX teve uma performance aqui média de 0,6, a nossa carteira, nesse mesmo período, apresentou uma performance média de 2,4% de alta, ou seja, algo que acaba chamando a atenção, né, por ser aqui bastante acima do índice de referência do período, né, Danilo? O IFIX, ele andou meio de lado, né, por conta, assim, a gente pegou justamente o final daquela subida e a gente pensou numa carteira não para até dezembro, a gente fez justamente esse pensamento, pensar numa carteira para carrego de longo prazo. E quando a gente olha os fundos aí que mais valorizarem, mais caíram, quando você vai fazer esse balanço pela diversificação que a gente pensou em uma carteira muito mais voltada para o segmento de tijolo, visando essa captura aí de fundos valorizados, com boa gestão, boa carteira de inquilinos, boa localização, a gente olha assim que a performance foi várias vezes aí maior do que o principal índice, que é o IFIX. Só que quando a gente compara, a gente está com uma carteira que ela tem uma questão de ganho de capital muito mais voltada do que o próprio IFIX. Se você for pensar, o IFIX está com 50% fundo de papel, 45% de tijolo, a gente montou uma carteira aí com aproximadamente 35%, 30% de papel, o resto tijolo e também o FOF. Então, olhando para 2024, acho que a captura de valor ela ainda é mais evidente vis-a-vis o que tem de desconto aí, fundos com patrimônios aí bilionários. A gente colocou inclusive fundos da Credit Suisse naquela época que estava em discussão. Muitos vieram perguntar, mas você vai colocar fundo da Credit, vai para outra gestão? E acho que não é bem assim. Quem é o dono do fundo são os cotistas, os gestores são pessoas contratadas, então sem muita preocupação, e no fim das contas acabou dando tudo certo, inclusive para os fundos da Credit também. Legal. Mafê, só para reforçar aqui para a nossa audiência, a gente está falando então do período do dia 26 a 27 de julho. 27 de julho até... Aliás, desculpa, a gente começou
é super importante isso que você comentou, tá? A gente considerou aqui uma janela de 25 de julho até o dia 18 de dezembro. Perfeito. Então, assim, é uma janela de tempo e ainda nós tivemos agora, os últimos, né, desde semana passada, uns últimos dias que a gente nem analisou aqui, né, esse comportamento. A gente fez essa janela aqui, esse fechamento. E o Wellington, né, a gente trouxe uma janela específica, né, onde a gente analisou o índice, onde a gente analisou a performance da carteira, mas como o próprio Danilo já mencionou, eu acho que essa carteira aqui a gente tem uma visão construtiva já pensando também para 2024. Quando a gente montou, esse foi inclusive um dos nossos debates ali, né, a gente... dois analistas de research, dois analistas CNPIs, né, eu acho que isso também é importante a gente falar, né, Danilo, porque a gente tem toda uma expertise aqui por trás para fazer e montar essa carteira. A gente analisou, debatemos, olhamos as perspectivas e conjuntura de cada um dos fundos. Levamos também em consideração os fundos que, eventualmente, eu estava restrita, né, por ser uma analista de research da XP. Enfim, e tudo isso foi levado em consideração para a gente conseguir montar e compor esse portfólio que é esse que a gente acabou montando aqui. E só para confirmar, então nesse período a gente teve aí a carteira de vocês com rendimento de 2,3, é isso? Confere? 2,4. 2,4 contra o IFIX 0,6. Ou seja, muito acima do IFIX, né? Exatamente Nesse período que o IFIX lateralizou, né? A carteira conseguiu ainda um ganho bem interessante. Parabéns aí pela escolha, né? Ô Danilo, eu imagino que a nossa audiência agora está perguntando, está questionando, né? Pegando, por exemplo, os extremos aí da valorização dos fundos e imaginando o que aconteceu. Eu queria que a Mafê explicasse um pouquinho sobre o VGIR, mas antes, tem como falar um pouquinho sobre o VILG? Claro. Que o VILG caiu 9,2%. Né? Eventualmente, quem seguiu a carteira de vocês deve estar preocupado, querendo entender o que aconteceu com o fundo. Nós temos ainda um mercado que é um pouco ineficiente e a gente chama de yield taker, né? Ou seja, ele vai meio que precificar o yield ali do vis-a-vis o risco que está disposto a tomar. Claro, cada investidor vai tomar a sua decisão, mas existe um yield médio do setor que está em torno de 0,8%, 0,9%. O VILG é um fundo que tem uma alavancagem um pouco importante ali dentro da carteira. Mas, quando a gente foi fazer análise e ver a situação do fundo, é um fundo que tem muitos ativos de qualidade, ou seja, se ele precisar fazer alguma venda para poder quitar essa alavancagem, vai uma venda muito tranquila e os ativos são excelentes, então, à medida que o preço vai ser muito bom, ele pode quitar essa alavancagem. Outro ponto é que o VILG, ele estava um pouco descolado dos pares e se você for olhar o par dele, que possui a mesma alavancagem, a gente vai ver que vão estar com o mesmo desconto. E também o segmento de logísticos estão todos com desconto. Então, é natural e a renda variável ela vai ter essas disparidades. Eu não acho que o preço atual reflete a realidade do fundo. Então, ainda a Mafê citou, não, se caiu vai ter para comprar mais. Então, o fundo é bom, tem excelente localização, excelentes ativos e nós confiamos que a gestão ali vai fazer um bom trabalho para solucionar essa questão da alavancagem e o fundo vai conseguir manter seus rendimentos no nível atual ou ligeiramente um pouco abaixo do que já está, porque existe aquela questão da alavancagem, né, dar uma inflada um pouco nos dividendos, mas por conta justamente desse mercado ser yield taker, você tem essa questão, e aí você traz a alavancagem junto, o mercado vai exigir um pouco mais de prêmio. E um último ponto é que a questão de que cerca de 70% dos vencimentos dos contratos estão aí para os próximos 2 anos. Então a gente viu acontecer isso no Bresco, por exemplo. Você tinha uma concentração lá em contratos que iam vencer nos últimos 2 anos e a gestão conseguiu renovar esses contratos e essa incerteza que às vezes ronda o fundo por questão de contratos, né? Os fundos têm contratos mais longos, né, no segmento logístico, isso pode causar também essa queda da cotação. Então acho que é uma combinação de fatores de mais macro do segmento como um todo, intrínseco ao fundo quanto à alavancagem e o vencimento dos contratos também. Muito legal, muito legal. Dando a volta aí, na outra ponta tem o VGIR, Mafê, Eu acho que deve estar dando alegria aí para o investidor que seguiu a carteira. Com certeza, né? Com uma alta de 9% durante esse intervalo que a gente comentou, sem dúvida alguma, o cotista fica feliz. Mas eu acho que vale a gente comentar os motivos principais aqui, né, no Wellington, porque, primeiro,
quando a gente fez a composição dessa carteira, eu não sei se vocês lembravam, eu acho que o momento era que o cotista ele estava, poxa, agora então é a vez dos fundos de tijolos, a taxa de juros vai começar a cair já, né? Estava bem próximo, uma semana seguinte ali, para termos o primeiro corte da taxa de juros Selic. E aí, a expectativa do cotista e o investidor, ele acaba tendo aquela parcela de emoção um pouco exaltada, né? Então, assim, com essa perspectiva, diversas pessoas começaram a entender que os fundos de papel ali talvez não faziam mais sentido e começaram a migrar significativamente para os fundos de tijolos. E isso, sem dúvida alguma, causou um impacto, um reflexo nas cotas ali no mercado secundário dessa classe de fundos, tá? E aí, só lembrando que, claro, né, no início do ano, o Danilo até comentou aqui no início do programa, né, que a gente teve um cenário de crédito mais fragilizado, um pouco mais de desafios, né? Então a gente estava falando principalmente de janeiro, fevereiro, onde a gente viu ali toda aquela questão relacionada a Americanas, a outras varejistas, enfim. Isso trouxe também um cenário mais fragilizado para o crédito e fundos, né, de renda fixa ali, fundos imobiliários com crédito, com lastro e dívidas com lastro e lastro imobiliário, também não escaparam tanto dessa percepção do investidor em poxa, eu tenho, né, renda fixa, porque eu vou correr um risco maior aqui na renda variável, enfim. Tudo isso acontecendo além do próprio risco do crédito, né, que também foi levado em consideração. E aí, acho que tudo isso dito, Wellington, aquele cenário era um cenário que o investidor estava um pouquinho mais cauteloso, um pouco mais, digamos até, como se fala lá em Minas, meio ressabiado, sabe? Lá em Minas o povo fala assim, fica meio... Deixa eu ver se isso né, o que vai virar disso aqui. E aí, realmente, a gente começou com uma expectativa, né, de alta para os fundos de tijolos. A gente tinha visto os meses anteriores com altas expressivas, inclusive do próprio IFIX. Sem dúvida alguma, isso impactou ali diretamente. E aí, a contraparte foi que, né, ao mesmo tempo que os investidores migraram para os fundos de tijolos naquele primeiro semestre, acho que aqui a gente estava vendo, poxa, existe uma grande oportunidade, né, que esses fundos ainda, alguns desses fundos estavam com desconto em relação ao seu valor patrimonial e o que faz mais sentido era eles estarem negociando próximo aos seus valores patrimoniais e, além disso, ainda são bons pagadores de yield, né, ou seja, mensalmente, dado que a taxa de juros, né, a gente está terminando o ano aqui com ela próxima aqui aos 12%, 11,75%, ainda, né, naquele momento ainda pagavam yields, né, elevados também, então a gente está terminando em patamar ainda robusto, então não fazia sentido, né, ele observou e a gente trouxe aqui, falou, tem uma oportunidade e diversas pessoas também enxergaram essa oportunidade, então a gente teve aqui uma valorização associada, né, uma performance, associada tanto da valorização quanto também da boa capacidade de pagamento de yield desse fundo especificamente. Então, acho que é bastante disso aqui na minha visão. Não sei se o Danilo corrobora também com essa visão. Sim, e o Vegir ele tem uma carteira muito carregada no CDI e surgem dúvidas assim, mas nossa, o CDI vai cair, o que vai acontecer com o Vegir? Sim, ele vai pagar um pouco menos, mas lembrando que ele tem uma carteira ali, CDI mais 3. Então, quando você vê uma Selic aí mais estável entre 9%, né, que pode chegar, você ainda vai ter pelo menos aí 1% ao mês e bruto, né, da carteira como um todo. Então, com certeza ele deve pagar aí próximo de 10%, 11%, tirando a taxa de administração, que é um rendimento muito alto, com a Selic mais pensando nesse cenário de ela chegando aí próximo dos 9%. Então ainda vai ser bastante acima da média. E a importância da identificação não só nos segmentos, mas também com os indexadores. Não é porque a Selic vai cair que você vai colocar aí a sua carteira com tudo que é de papel, tudo focado no IPCA. A gente sabe que os ciclos econômicos eles são imprevisíveis. Se você for pegar o Focus ali de janeiro, o Focus de dezembro, eles vão estar totalmente diferentes, ou seja, até mesmo os economistas não conseguem acertar qual que vai ser exatamente a inflação do ano e a taxa básica, ou até mesmo PIB e câmbio, uma questão quase impossível, né, de você cravar. Então, para você não ficar correndo sempre atrás da melhor oportunidade, também diversifique entre indexadores e a gente também pretende manter essa diversificação dentro da carteira.
Perfeito. Aliás, era esse o tema que eu até ia propor para vocês. Mas antes, a Mafê que falou de Minas, né? Passou o Natal em Minas e não trouxe o doce de leite para a equipe aqui do Liga de FIIs, né? Fica registrada aí a nossa reclamação. Eu quero saber onde você passou o seu Natal. Assim, em casa e trabalhando, inclusive, hein? Na Mas como trabalha, meu Deus. Ô, Danilo, quero pegar esse ponto da diversificação. Na prática, a gente está percebendo a importância dela aqui, né? Um fundo cai 9%, outro sobe 9%. Na média, vocês conseguiram um resultado bem acima do benchmark do IFIX, no caso. É isso, né? Na prática, essa é a magia da diversificação, né? A gente está nesse cenário dessa carteira que ela tem 10 ativos, ela vai ter um beta, seja essa volatilidade um pouco maior, já intrinsecamente, porque ela está posicionada mais no segmento de tijolo, que é um segmento que possui uma volatilidade um pouco maior, devido aí, a gente está no Brasil, todos os dias a gente tem alguma notícia, pode ter de alguma varejista, de alguma coisa que pode acontecer dentro dos fundos, de vacância, e também na ponta do crédito você tem a questão ali das garantias dentro do fundo. Então, quando a gente olha, um subiu 9, outro caiu 9, outro sobe 7, o importante é você estar dentro de todos esses segmentos, não olhar o que subiu mais, não olhar o que caiu mais e continuar apostando e só pegar esses outliers e investir neles pensando que, porque caiu 9, vou colocar aqui boa parte do meu dinheiro porque eu sei que o Danilo lá falou que tem boa perspectiva para 2024. Não faça isso. Se você fazer alguma replicação de uma carteira, olha a tese de investimento, né? Veja se como a Mafê falou, se é um analista CNP, se ele está autorizado a fazer pelos órgãos reguladores essas recomendações, e aí siga se você está de acordo com aquele racional, siga aquilo como completo, porque o analista, quando ele monta uma carteira, ele tem um racional de diversificação entre segmentos, localizações e indexadores. Então, outra coisa que as pessoas costumam fazer muito de errado é pegar algumas recomendações de carteiras picadas, né, e fica uma carteira meio que camaleão, que não diz nada, né, e aí você acaba perdendo dinheiro ou deixando o dinheiro na mesa com a valorização que você poderia ter pego e ela não ocorre. É bem interessante, tem toda uma tese por trás, né, um estudo, né? Com certeza, né? Justamente, eu acho que esse ponto que o Danilo trouxe é muito importante, né? Às vezes as pessoas pegam, mas o fulano falou que o fundo tal é muito bom. O ciclano falou que outro fundo. Aí vai fazendo aquela salada mista e fica aquela coisa que não tem, nada a ver com nada. Não tem menor cabimento, assim, se a gente for parar para pensar. Então, assim, é super importante entender realmente, né, o porquê, os motivos e quais são as convicções quando o analista monta, né, essa carteira também. É interessante, inclusive, como o Danilo mesmo falou, que lá no Clube FI ele tem 3, 4 carteiras, né? Cada uma pensando em um perfil de investidor, né, em uma tese de investimento. É bom o investidor sempre estar atento a isso. Ô Mafê, pegando ainda detalhes aí desse portfólio que vocês montaram, o que dá para falar sobre dividendos, né? Dividend yield, porque é um assunto aí que um dos principais aí na mente do investidor de fundos imobiliários, principalmente porque ele está pensando na geração de renda passiva, numa carteira previdenciária. O que é que vocês observaram aí? Qual o comportamento do portfólio neste quesito dividendos? Ao meu ver, assim, sendo super sincera com você, eu achei que a carteira teve uma bela performance no âmbito também dos dividendos, então eu acho que não ficou nada a desejar, né? Então, fazendo a ponderação, desculpa, Mafê, que o próprio Danilo colocou, né? Uma carteira voltada mais para o tijolo, de repente tem uma pegada mais para o ganho de capital. Perfeito. Mas mesmo assim, né, teve um resultado legal. Esse era justamente o ponto, Wellington, porque quando a gente está falando de fundos de papel, fundos de recebíveis, eles tendem a ter esse pagamento mais robusto dos dividendos, dados do cenário macroeconômico atual, enfim, e com isso, né, eles são uma parcela relevante, né, na construção desses pagamentos ali, desse dividend yield, desse pagamento mensal desses dividendos. Ou seja, então ele quando a gente está falando desses fundos, eles são uma parcela importante dentro da carteira. Os fundos de tijolos, em contraparte, né, eles estavam ali num momento muito mais favorável em termos de apreciação do valor das suas cotas, mas ao mesmo tempo você deixa como se fosse, entre aspas, um pênalti, né? Uma penalidade no âmbito dos dividendos. Então, assim, eles apresentam dividendos um pouco menos, né, robustos aqui, um pouco menores se comparado com os dividendos dos fundos de papéis. E aí, mesmo tendo essa composição que a gente comentou aqui, a gente tinha 35% em fundos de recebíveis e 65% em fundos de tijolos, ou seja, um percentual muito mais expressivo, né, um peso muito mais relevante
nessa fatia, nessa parcela aqui que tem um dividend yield um pouco menor, a gente teve aqui um dividend yield anualizado de aproximadamente 9,2%, o que dá em torno de 0,8% ao mês. O que a gente entende muito favorável, principalmente se a gente está pensando aqui e olhando para o longo prazo, né? Então, assim, e isento de imposto de renda, né? Isento de imposto de renda. Então, você olha para o longo prazo, você imagina, né, toda essa questão associada realmente, né, de eventuais ganhos de capitais no futuro e pensando sempre nessa renda mensal, né? Então, assim, nessa capacidade aqui de gerar esses dividendos mensalmente. Então, acho que foi muito boa, assim, um balanço que eu fiz aqui, eu achei que foi muito bom. E você, Danilo? Excelente, porque em comparação ao nosso benchmark, o IFIX está pagando aí 0,90 alguma coisa. Então, só que novamente, o IFIX ele tem quase 50% da carteira composta por fundos de papel que te devolve a inflação mensalmente aí e no seu bolso. Já o fundo de tijolo ele não te devolve a inflação mensalmente, ele tem aquela característica de revisão dos contratos, né, pela inflação e claro, o fundo de tijolo ele não vai te devolver automaticamente essa inflação, vai depender das condições de mercado também, então por isso a importância de você estar posicionado em fundos de tijolo com boas localizações, né, com aquela apreciação imobiliária, ela é muito mais esperada para essas boas localizações e pode superar inclusive a inflação quando o contrato termina, né, ou na própria renovatória do contrato, esse contrato ser revisado para cima da inflação. Então esse seria o melhor dos mundos, só que ele demora um pouco mais. Fundo de papel vai pegar você vai estar financiando aquela obra e aquilo lá vai ser devolvido no seu bolso, a inflação líquida de imposto de renda. Então é uma comparação até desvantajosa para os fundos de tijolo, porque você está misturando banana aí com maçã, mas no fim do dia é tudo um bolo, né? Tudo vai virar uma coisa só e a gente está sempre se comparando aí com até mesmo o IFIX e a gente vê que a diferença ela é muito pequena, mas se você for até fazer o levantamento aí, Mafê, em termos de ganho de capital, eu tenho certeza que a nossa carteira, o potencial de ganho de capital dela, ela vai ser muito maior do que o próprio IFIX, que está com cerca aí de 5% de desconto mais ou menos, né? Até tem que ver como é que vai terminar o ano, claro. Com certeza. Vocês fizeram um balanço positivo aí do portfólio, mas vocês são suspeitos, né? Quero saber a nossa audiência aí, coloca aí no nosso chat, né? O que é que vocês acharam aí da performance, se vocês têm fundos sugeridos aí pela Mafê e pelo Danilo, enfim, faz aí o balanço de vocês, nossa produção está de olho aí também na análise aí do nosso investidor e da nossa investidora. Danilo, para 2024, qual a expectativa? Bom, para 2024, para 2025, para 2026, eu acho que a expectativa é que os fundos imobiliários, eles já caiu no gosto aí do brasileiro. A gente vai chegar aí a aproximadamente 2,5 milhões de investidores. Olhando para trás, olhando 4, 5 anos atrás, não eram nem 200 mil investidores, então cresceu mais que 10 vezes. E eu acredito, assim, que não vai existir um segmento que vai ser sempre vencedor. Eu acho que pode ser que isso mude sempre ao longo do tempo, dependendo do ciclo macroeconômico, que esse ciclo de imobiliário também não é nada controlável. Então, o que você pode fazer é posicionar a sua carteira para todos esses ciclos. Então, você tendo essa questão da alocação, né, pensada, a gente está pensando aqui um pouco mais de ganho de capital. A gente não está 100% colocado, a gente não colocou 100% de tijolo, a gente colocou também 35% de papel. Então, quando eu olho hoje, o segmento de recebíveis é uma excelente oportunidade, apesar de a gente ter uma inflação, teve deflação, a inflação está baixa, tem fundo de papel negociado com mais de 10% do VP, né, em relação patrimonial, pagando aí IPCA mais 9, IPCA mais 10 com uma carteira high grade. Então, e aí olhando para a perspectiva de tijolo, ainda você também segmentos descontados. Então, hoje é a terceira vez que isso ocorre na história aí dos fundos imobiliários que a gente tem tantos fundos de tijolo, todos os segmentos, e os fundos de papel também descontados simultaneamente. Então você consegue facilmente encontrar diversas oportunidades, mas as boas elas têm que ser justamente selecionadas pela carteira de ativos, né, o gestor, principalmente quando a gente olha principalmente fundo de papel, e a composição desses ativos em termos de localização e qualidade. Legal, Danilo, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Liga de FI, segunda vez participando aqui. Espero que em 2024 apareça mais vezes. Aqui é sempre um debate muito legal com você, que apresenta um conteúdo muito interessante e muito produtivo aí para o nosso investidor. Brigadão, um ótimo ano para você.
Obrigado, com certeza estarei aqui no ano que vem. Para quem quiser, me sigam aí nas redes sociais, é @danbarbosaeng, ENG, né? Dan Barbosa ENG. E eu estou sempre lá postando semanalmente notícias sobre os FIIs, né? Acontecimentos, a gente tem os fatos relevantes semanais, os principais acontecimentos. Então, fico aí também aberto aí para tirar dúvidas, só me chamar lá no privado que eu tô conseguindo atender todo mundo por enquanto. Aí fica a dica já, hein? Mafê Violati, 26 de dezembro. Você postou alguma coisa hoje no Instagram, Mafê? Calma, Wellington, calma. E hoje ainda tem... Não, tô muita correria aqui, porque eu não queria nem dizer, mas já tô fazendo aqui as carteiras da virada do final do ano. Então, assim, hein? tô organizando muita coisa, tem carteiras. Como o Depois Danilo... dá um spoiler lá nas redes sociais. É, depois eu conto. Mas como o Danilo já comentou aqui que ele também tem algumas carteiras, eu também tenho algumas no plural. E hoje a gente já tá toda aqui a vapor, porque se você não sabe, a gente só tem mais 27 e 28 de pregão. É verdade. E depois já estamos em 2024, então a todo vapor mesmo. Mas assim como o Danilo, eu também estou com uma visão super construtiva para a classe, para 2024. Eu também entendo que ainda tem oportunidades tanto nos fundos de papel quanto nos fundos de tijolos. A gente tem que ser bem diligente, olhar com muita cautela, muito cuidado esses ativos, esses portfólios, né, desses fundos. E no final das contas, eu acho que, né, a gente vai ter aí um 2024 de muitas alegrias, assim espero, né. Aproveitar também para desejar aqui a todos que nos acompanharam no Liga de FIIs, né, nesse ano todo, desejar para vocês um feliz 2024, né, porque foi excelente ter a companhia de vocês aqui em 2023, sem dúvida alguma a gente está aqui graças a vocês, né, sem dúvida alguma que vocês estão aí nos prestigiando sempre. É uma audiência muito fiel mesmo, a gente agradece bastante, né? Sem a participação dúvida. do nosso investidor e investidora. E é isso, né? Agradecer mais uma vez, então, todo mundo que está aqui. Agradecer você, meu companheiro de bancada, ao nosso querido Dodô, que está sempre ali, né? Aproveitando o fechamento de ano, a gente tem que encerrar as coisas com chave de ouro. Leonardo Tanaka. E o Tanaka também, aos dois. Otuki. Calma. E o Otuki, que é inteligência artificial, esse daí nem tá aqui presencialmente. Aliás, presencialmente já não tá mesmo, né? Tá lá, tá gastando os dividendos, então eu também agradecer ele. Se é que o Otuki existe, né? Uma Ainda baita fica a adição dúvida, aqui no né? nosso time, então muito bom, gente. E aí, também vou convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais, né? Sempre é tempo pra gente fazer as nossas resoluções aí, o que a gente quer para 2024, para o ano que vem. Então, se você quer investir também em fundos imobiliários, então fica aqui o convite para vocês me acompanharem, @mafeviolati, com 2 T's e I no final, lá no Instagram. Tô sempre lá tentando trazer dicas, enfim. Às vezes na correria aqui fazendo carteiras não apareço tanto, mas tô por lá sempre trazendo conteúdos. É isso aí. Reforço aqui os agradecimentos da Mafê. Muito obrigado aí para você que nos acompanhou ao longo de todo o ano, colaborando, né, com a nossa cobertura, né, com sugestões, dicas e principalmente com a companhia, com a sua audiência. Muito obrigado mesmo. O Liga de FIIs volta, não é na semana que vem, é no ano que vem, né? Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.